Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui, chegamos a mais um dia de conteúdo totalmente online, totalmente gratuito, que é o nosso curso gratuito de Bento Cake. Gente, a nossa aula 1 foi espetacular, o pessoal elogiou muito, vocês colocaram em prática, me marcaram nas redes sociais, o que eu fico muito feliz quando acontece, né? Porque eu consigo acompanhar o desenvolvimento de vocês durante essa semana, né? Eu gosto de participar, eu gosto de me envolver, eu gosto de saber o que vocês estão fazendo e colocando em prática durante a nossa semana de curso gratuito. Lembrando que é um especial, então não é qualquer curso gratuito, não é qualquer evento da Mahara, é o evento que é feito uma única vez no ano. Então, se você está aqui assistindo, você é uma privilegiada por estar consumindo um conteúdo inédito e tão rico em valor, né, gente? Porque eu ensinei a minha melhor massa, todos os detalhes, né? Uma massa que rende 10 bento cake, né? Que você vai conseguir fazer aí 10 bolinhos de uma única vez. Então, tudo que eu tô fazendo aqui é para acelerar a produção de vocês, desses bolinhos, ou se você decidir fazer qualquer outra coisa com essa massa e com os recheios incríveis que eu vou te ensinar na nossa aula de hoje, da Mahara Bortolotti. Gente, a gente tá aqui na nossa segunda videoaula e vocês sabem que a gente vai aprender, que vocês vão aprender 2 recheios maravilhosos, tá? Recheios para fazer muito bento cake, mas recheio para fazer muito doce, muito bolo no pote, o que vocês quiserem. Não é um recheio próprio para bento cake, é um recheio próprio para tudo dentro da confeitaria. Então essas receitas que eu estou entregando durante essa semana são verdadeiros presentes para vocês, né, que me acompanham, que confiam no meu trabalho, que me seguem, que são inscritos no meu canal do YouTube. Então eu fico muito grata e me sinto na obrigação de devolver todo esse carinho de vocês de alguma maneira. E a melhor maneira que eu encontro é entregando muito conteúdo de valor para vocês de maneira gratuita também, porque eu sei que assim a gente consegue transformar a vida de mais e mais pessoas. Certo? Gente, já quero convidar também todo mundo que está assistindo essa aula. Antes de começar a assistir a aula, eu vou dar 3 segundos para você só apertar num like aí se tá me assistindo pelo YouTube. Se não tá me assistindo pelo YouTube, não tem problema. Vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, que é Mahara Bortolotti, para não perder mais nada. Também convido todo mundo que tá me assistindo para me seguir lá no meu Instagram, que é oficial Mahara Bortolotti 1. Gente, antes da gente começar a nossa receita, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos para as nossas receitas. Pessoal, eu vou começar pela nossa receita de recheio trufado. Maravilhosa, surreal, incrível, top das galáxias. Vocês vão amar de paixão, tá? Então eu tô aqui com os ingredientes e o mais apaixonante dessa receita é que a gente vai fazer na batedeira. Olha que maravilha, não vai precisar ir pro fogão. Uma, né? A outra receita a gente vai pro fogão. Então vamos lá. Aqui na minha batedeira eu vou começar colocando 250 ml de chantilly bem geladinho. Vamos colocar também aqui já meia caixinha de leite condensado. Leite condensado da marca da preferência de vocês, né? E vamos começar a bater nesses 2 ingredientes, tá? Velocidade média, só para dar um pontinho aqui no nosso chantilly e leite condensado. Vamos lá? Velocidade média. Eu tô usando batedeira planetária aqui, mas você pode fazer essa receita na sua batedeira, mesmo que ela seja aquela de 2 garfinhos. Vai dar certo também. Vamos lá. Agora, a batedeira ligada ainda, eu vou começar a acrescentar 100 gramas de chocolate. Pode ser chocolate 50%, pode ser 70% ou pode ser o 100% também. Vamos lá. Gente, é um recheio bem chocolatudo, tá?
Coloquei tudo. O que é que eu vou fazer? Vou desligar um pouquinho aqui a batedeira. Gente, só assim já tá maravilhoso, né? Vou raspar a lateral do bal aqui, porque fica chocolate em pó aqui, tá? Então a gente não quer perder nada. A gente vai e coloca aqui. Tá? O que a gente vai fazer mais também antes de voltar a bater? Vou colocar aqui 10 gramas de emulsificante. Emulsificante ou Emustab, tá? De repente você vai encontrar o Emustab, pode ser também. E vamos voltar a bater aqui. Velocidade alta agora. Bati aqui muito bem. Olha que coisa mais linda. Que já tá o ponto aqui do nosso recheio. Olha que coisa mais linda, coisa mais maravilhosa. Parece uma mousse, né? Mas ainda não tá pronto, ainda falta ingrediente, faltam os melhores ingredientes ainda. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai derreter, você vai separar 100 gramas de chocolate nobre de gotinhas ou de barra, né? O que você tiver aí. E 100 gramas do chocolate nobre também meio amargo, só que picado assim com a faca, tá? Que fica assim pedaçudo. Eu vou derreter essas 100 gramas aqui no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre cuidando para não passar desse tempo, para não queimar o nosso chocolate, tá? Outro ponto importante, eu tô usando chocolate puro, chocolate nobre. Mahara, é importante que seja o chocolate puro nobre? É importante. Para recheio, eu só indico que você utilize chocolate puro, tá? Como assim? O que eu não devo utilizar? O que você não deve utilizar? Cobertura fracionada, tá? Cobertura sabor chocolate. Chocolate fracionado. Esse eu acho que você deve evitar, certo? Mahara, mas eu só tenho cobertura fracionada e já quero testar a tua receita. Eu não posso fazer? Poder você pode, mas saiba que vai alterar no sabor, certo? Então aqui é chocolate meio amargo, tanto de gotinha quanto esse aqui que tá picado. Vou derreter de 30 em 30 segundos e depois eu volto aqui para continuação com vocês. Coloquei no micro-ondas 30 segundos e ó, deu uma leve derretida. Mesmo que derreta um pouquinho, bem pouquinho, você vem e mexe o chocolate para não queimar, tá? Gente, todas essas panelinhas multiuso, espátulas, né, para misturar o chocolate, para fazer aqui o nosso recheio, tem lá na nossa loja online, tá? No nosso site, para você poder comprar esses utensílios também, certo? Depois os administradores dos grupos colocam o site aqui para vocês dentro dos grupos, certo? Então vamos colocar mais 30 segundos. Gente, coloquei para derreter aqui, ó. Se sobrou só um pedacinho muito pequenininho de chocolate, não precisa você colocar mais 30 segundos. Às vezes esses 30 que a gente coloca mais para derreter ali um fiapinho de chocolate que ficou, é o que faz queimar o nosso chocolate, tá? Então aqui, ó, ele vai se derreter aqui porque ainda tá quentinho, tá? Então, só misturando aqui, se ficou algum gruminho, ele se derrete aqui nesse chocolate. Gente, que cheiro maravilhoso. Esse chocolate que eu tô utilizando, esse puro aqui, é um chocolate da Cical, meio amargo, tá? Tem gente que pergunta, né, qual é o chocolate que tá usando, que tá esse brilho, tá? Então já tô falando pra vocês. Tá, derreti aqui meu chocolate. Agora o que eu faço? Vou ligar minha batedeira aqui na velocidade baixa e vou acrescentando esse chocolate maravilhoso aqui, tá? Então vamos lá. Não precisa esperar esfriar muito, que o meu já tá mais pra morno que pra quente. Então vamos lá, acrescentando aos poucos. Gente, tudo que vocês estão aprendendo aqui durante essa semana, a gente fez o bento
porque o bento agora tá na febre do bento, né? E eu acho que bolinho pequeno não é uma modinha. Bolinho pequeno ele vem e fica, né? Porque as pessoas sempre vão comprar porções únicas, mini porções, né? E às vezes é uma fatia de bolo que a gente, ao invés de fazer uma fatia, a gente pode fazer um mini bolo, né? Então eu acho que é uma coisa que veio pra ficar, de fato. Mas aqui, ó, vocês estão vendo que a gente tá ensinando o recheio maravilhoso. Ensinei a massa, né? E as proporções pra você fazer ela branca também. Aqui eu quero ensinar de tudo pra vocês. Então são recheios e massas que vocês podem utilizar pra tudo dentro da confeitaria, tá? Não só pra bolinho pequeno. Vou bater velocidade mais alta um pouquinho. Misturei, agora sim ele ficou com aquela cara de recheio trufado, assim, ó. Que é algo surreal. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Olha aqui. Deixa eu raspar bem a lateral da minha batedeira. Gente, olha o que é essa textura desse recheio trufado. Falta um ingrediente ainda aqui, ó. Mas olha a textura. Sério, é o melhor recheio de chocolate que tem, é esse aqui. O melhor, disparado. Tá? E agora o que que a gente faz aqui? A gente vai, ó. Olha a alegria, ó. Olha o que a gente vai fazer aqui. Despejar 100 gramas de chocolate meio amargo, nobre, picadinho. De maneira grosseira, tá? Pode ser mais pedaçudo ou mais fininho. Vai depender do seu gosto também, tá? Então agora a gente vai misturar aqui, ó. Ai, olha que coisa mais maravilhosa. Depois eu vou passar para um potinho ali menor para vocês poderem acompanhar, ver de mais pertinho também. E pra gente poder botar na geladeira, tá? Porque esse recheio aqui, o ideal é ele descansar um pouquinho na geladeira. E você fazer os bento cakes prensadinhos com ele, tá? Porque depois que ele vai pra geladeira, ele fica bem firmão, não vai ficar vazando do seu bolo, pode ficar tranquilo, pode rechear bolo grandão. Deixa eu pegar aqui uma panelinha. Ó, olha essa maravilha. Acompanha. Acompanha. Gente, olha agora aqui de pertinho, olha a textura desse recheio. Olha que coisa mais maravilhosa. Colocamos aqui dentro da nossa panelinha, agora a gente vem, ó, e cobre. Coloca um saquinho em contato é encostando no recheio. E agora eu posso levar para a geladeira e deixar ele descansar lá. Pode ficar umas 2, 3 horas na geladeira, tá? Ou se você quiser, você pode, se você for montar o bolinho na forma, montar o bento cake na forma, aí você já pode colocar a massinha e já colocar o recheio e a outra camada de massinha e levar pra geladeira e deixar prensadinho lá de um dia pro outro, sem problema nenhum, tá? Mas se você quiser rechear o bolo na hora, já usar ele firminho, aí tem que deixar descansando na geladeira esse tempinho aí, no mínimo 2 a 3 horas para poder utilizar ele. Eu vou deixar ele na geladeira descansando, porque eu vou mostrar para vocês o ponto dele só na nossa próxima videoaula, como é que ele fica durinho na nossa próxima videoaula. E agora vamos para o nosso segundo recheio. Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo recheio e, no meu ponto de vista, o recheio carro-chefe para qualquer negócio de confeitaria, que é o recheio tradicional de brigadeiro branco, tá? Aqui a gente vai fazer, então, o recheio base. Ele vai ter um ingredientezinho especial a mais, mas você pode colocar apenas 2 ingredientes para fazer ele, tá? Então vamos lá, tô com a minha panela aqui e meu fogãozinho, o fogão tá desligado ainda. Então o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui um leite condensado, uma lata de leite condensado ou uma caixinha,
tá? Leite condensado, a marca é da sua preferência, tá? Vamos colocar também uma caixinha de creme de leite, tá? Aqui já tem a base para o brigadeiro branco, tá? Se você quiser, você pode fazer o recheio só com esses dois ingredientes, tá? Não precisa de mais nada. Mas eu vou ainda acrescentar um terceiro ingrediente para dar uma valorizada a mais no nosso recheio de brigadeiro branco. Primeiro a gente mistura muito bem aqui. Vou ligar meu fogãozinho aqui no fogo médio, tá? Vou trocar de espátula, que essa aqui tá muito pequena. Aqui uma maior. Agora eu vou ficar mexendo aqui até ele começar a querer ferver, né? Que tu vê que já tá querendo ferver o recheio. E aí depois que ele começar a levantar essa certa fervura, né? Já tá, que a gente vê que tá querendo se encaminhar pro ponto certo do recheio, eu vou adicionar 60 gramas de chocolate branco puro. Lembrando, eu vou adicionar porque eu quero deixar o meu recheio mais valorizado, eu quero valorizar o recheio. Mas você não é obrigado, pode fazer o recheio de brigadeiro branco sem o chocolate se você quiser, tá? Então vamos lá. Aqui, gente, deixa eu falar uma coisa importante para vocês do brigadeiro, tá? Para fazer um brigadeiro perfeito, um recheio de brigadeiro perfeito, não tem mistério, tá? O que que acontece? Você precisa de uma panela boa, uma panela de fundo grosso, tá? Até aquelas panelas grandes de alumínio, sabe? Umas que tem as que a gente segura aqui, de madeirinha que a gente segura aqui, aquelas também são maravilhosas para fazer recheios, tá? Eu acredito que muitos de vocês têm uma panela assim em casa, essa panela já serve, tá? Uma espátula com a ponta de silicone assim, ó, aqui tá vendo que essa parte é arredondada e essa daqui é pontudinha? Pois é, essa pontinha aqui, quando a gente mexe o recheio aqui, ela consegue pegar todos os cantinhos da panela. E isso faz total diferença pro resultado final do nosso recheio. A gente acha que é uma bobagem, eu achava que era uma bobagem, mas faz total diferença de verdade, tá? Então, fazer o recheio também no fogo médio é uma boa, por quê? Porque quando a gente faz um recheio no fogo muito baixo, né? Na temperatura muito baixa, o que que acontece? Às vezes o teu fogão já tá mais velhinho, né? E aí você ainda faz em fogo baixo. Então o fogo baixo do teu fogão talvez não seja o mesmo fogo baixo de um fogão novo, né? De um fogão mais potente. Então é isso que atrapalha muita gente às vezes, né? Para fazer um recheio no ponto certo. Às vezes as pessoas não chegam no ponto do recheio por medo, né, de queimar o recheio, porque o recheio começa a criar casquinha e a pessoa desliga antes, ou porque perdem o recheio porque acharam que o recheio não estava no ponto nunca, ficaram com medo do recheio ficar mole depois e vazar do bolo e acabam, né, mexendo tempo demais esse recheio no fogo baixo. E aí o que que acontece? O recheio ele passa do ponto, né? Aí o que que acontece quando o recheio ele passa do ponto, o recheio de brigadeiro? Ele vira aquele puxa que na maioria das vezes não tem o que fazer. Mahara, fiz o meu recheio, mas eu vi que ele ficou mole ainda. Tem salvação? Tem. Geralmente o que que você faz, né? Você pode pegar e aquecer um pouquinho esse recheio no micro-ondas e depois você leva ele de volta para a panela, coloca mais meia caixinha de creme de leite e aí ele vai ficar líquido novamente, molinho com o creme de leite, vai ajudar. E aí você vai fazer todo o processo de novo, vai ter que ficar mexendo até ele chegar no ponto correto novamente. E aí assim você consegue salvar o seu recheio que você achava que já não tinha mais jeito, tá? Então eu prefiro fazer o meu recheio de brigadeiro em fogo médio, que aí dificilmente ele vai passar do ponto. Mas eu vou mostrar para vocês qual é o ponto certinho aqui, para você não perder mais, para você não errar mais. E aqui, gente, é uma base de brigadeiro branco. Você pode fazer esse recheio de chocolate, é só acrescentar 2 colheres de sopa de chocolate 50%,
tá? Você pode fazer um recheio de brigadeiro de churros, é só acrescentar aqui um potinho de doce de leite, pode ser de 250 a 300 gramas de doce de leite e uma colher de sopa de canela em pó. Você consegue fazer um recheio de churros, né? Maravilhoso, o melhor da vida. O que mais que eu posso falar para vocês aqui do recheio de brigadeiro branco para ajudar? Você pode fazer um recheio de ninho. É só acrescentar aqui de 4 a 5 colheres de sopa bem cheia de ninho em pó. Então, a partir dessa base de brigadeiro branco que a gente está fazendo, você pode criar o recheio que você quiser para fazer o seu bento cake, para rechear os seus bentos cake, tá? Então, essa receita aqui ela não pode faltar no seu cardápio de bento cake. É carro-chefe. Brigadeiro branco e brigadeiro preto tem que sempre ter no cardápio. As pessoas sempre pedem esses recheios. Sempre, sempre, sempre. Seja os dois juntos ou seja eles para combinar com outro recheio nos bolos, tá? Então é recheio para você iniciar na confeitaria. Esse recheio de brigadeiro branco aqui e o trufado também, que é um recheio mais elaborado, que tem um custo um pouco mais alto também. E aí você fica com duas opções, um recheio mais chique e um recheio mais simples para você iniciar. A gente não para de mexer nunca, tá? Nunca, nunca, nunca. O recheio, ó, gente, já tá levantando uma certa fervura aqui. Esse momento é o momento em que eu vou adicionar aqui o meu chocolate branco. E vou seguir mexendo aqui que ele vai se derreter aqui por completo, tá? Esse chocolate branco também vai ajudar para pegar o ponto um pouquinho mais rápido do nosso recheio. Mas eu vou falar mais uma vez, é opcional o uso do chocolate, tá? E outra coisa que eu posso falar para vocês, se você vai fazer esse recheio numa panela mais fininha, coloca também uma colherzinha bem rasinha, pode ser uma colherzinha de café rasinha de manteiga sem sal. Porque a manteiga ela vai ajudar a não queimar tanto o fundo da panela quando a panela é muito fininha, tá? Eu não coloquei porque minha panela é mais grossa. Pessoal, chegamos no ponto do recheio, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, a gente vira e ele começa a cair em pedaços da colher, ó. É um pedaço, outro pedaço. E outro ponto importante para vocês observar se o recheio já chegou no ponto é quando você levanta e derrama o recheio em cima e ele para em cima, ó. Ele não afunda mais, ó. Ele tá parando em cima do próprio recheio, ó. Parou em cima do próprio recheio. Eu sei que já chegou no ponto. Já posso desligar o meu fogão e passar esse recheio imediatamente para um recipiente. Ó, aqui eu já tô com o meu recheio. Vou colocar dentro de uma panelinha. Imediatamente, porque o calor que tá a panela pode acabar queimando o nosso recheio. E o recheio de brigadeiro branco, vocês sabem que ele é facinho para queimar. Coloquei aqui. Já venho também imediatamente com um saquinho e coloco ele em contato com o recheio para evitar de criar aquela película. Sabe aquela película que cria em cima do recheio, aquela película chatinha? Pois é. Então a gente faz isso para evitar, né, de criar a película. E aqui tá pronto o nosso recheio. Deixa eu falar com vocês sobre validade, tá? O nosso recheio de brigadeiro branco, ele tem uma validade de 3, 4 dias fora da geladeira. E dentro da geladeira, ele tem uma durabilidade de até 12 dias, 10, 12 dias. Se ele estiver em pote bem fechado, no caso aqui, ó, assim dentro da geladeira, não vale para deixar 10 a 12 dias. Ele tem que estar num pote também fechado com tampa. Aí ele fica bem lacrado, bem protegido, evitando qualquer contato com o ar, que é muito importante para ele manter a textura lisinha dele, certo? Mahari, se eu quiser congelar esse recheio de brigadeiro branco, eu posso? Pode, você pode congelar por até 30 dias. Na verdade, dá até mais,
O prazo de validade dentro do freezer, ele depende muito da temperatura do teu freezer. Quanto mais baixa essa temperatura, mais validade o teu produto tem dentro do freezer. Mas um tempo padrão é de 30 dias. Eu aconselho congelar? Não. Quem é meu aluno há mais tempo, quem me acompanha há mais tempo e quem me acompanha no Instagram sabe que eu não aconselho congelar praticamente nada, gente. Sabe por quê? Porque eu cresci como confeiteira na minha cidade exatamente por oferecer sempre produtos fresquinhos para o meu cliente. Eu não colocava nem na geladeira. Os meus recheios eram feitos no dia, no máximo um dia antes, tá? E as massas a mesma coisa. Então não era nada congelado, nada guardado na geladeira. Eu já fazia fresquinho e já fazia a montagem dos bolinhos e já vendia no mesmo dia ou no dia seguinte. Então é isso que eu vou aconselhar vocês, entendeu? Vou aconselhar vocês a fazer aquilo que eu fiz e que eu sei que dá certo, que é o caminho mais seguro. Trabalhar com produtos frescos, recheio fresquinho, massa fresquinha. O cliente, ele sabe quando ele está consumindo um produto que foi feito no dia ou quando já foi feito há uma semana. O cliente, ele sabe, a gente não consegue enganar o cliente. Então não façam isso. Ah, Mahara, eu tô com uma produção de bento cake muito grande. Aí tudo bem você congelar, né? Mahara, e para descongelar? Tudo bem, tu falou que não indica, mas eu quero congelar, tá? Eu usei só metade do recheio e tenho previsão de usar essa outra metade daqui 15 dias. Ok, pode congelar. Você vai colocar a mesma coisa, num potinho bem lacrado com tampa, saquinho ou plástico filme em contato, dentro de um pote fechado. E aí você vai levar para o freezer, vai colocar uma etiquetinha com a data do dia que você fez esse recheio, né? Colocando direitinho. Para descongelar, tira do freezer, passa para a geladeira e espera descongelar dentro da geladeira. Depois que descongelou dentro da geladeira, você tira da geladeira e deixa em temperatura ambiente até ele ir voltando à temperatura normal e aí você utiliza o seu recheio aonde você preferir, certo? Aqui é o recheio de brigadeiro branco. Falei pra vocês que vocês poderiam ter feito dessa mesma maneira aqui, o de chocolate tradicional, o de ninho, o de churros. Mas, Mahara, e se eu quiser saborizar esse recheio de brigadeiro branco? Aí o que você vai fazer? Seja com suco, seja com a polpa da fruta, seja com pó saborizante, seja com pasta saborizante, seja com Nutella, com avelã. Todas essas opções de saborizar, né, para saborizar o recheio de brigadeiro branco, você vai fazer da mesma maneira. Você vai esperar o seu recheio depois de pronto, ele esfriar, tá? Espera ele esfriar, ficar morninho para frio. E aí só depois que ele esfriou é que você vai colocar o saborizante que você escolher e vai misturar para saborizar esse brigadeiro. Pode ser com o sabor que você quiser. Se for o suco da fruta, a mesma coisa. Espera esfriar e coloca o suco da fruta e vai mexendo devagarinho. Depois você cobre novamente o recheio e deixa ele descansar, de preferência de um dia para o outro. Que aí ele ganha estrutura, ele descansou, ele vai estar bem firme e não vai correr o risco de ficar vazando dos seus bolinhos. Certo? O recheio trufado de chocolate, a mesma coisa. Se você quiser, pode congelar. Vai ter um prazo de 30 dias também. Mas eu não indico, menos ainda o trufado para congelar. Por quê? Porque leva chantilly. E chantilly no congelador não combina. Mas como ele tem outros ingredientes também, leite condensado, né? O emulsificante que ajuda a estabilizar também, né? Tem o chocolate nobre, tem o chocolate picado, aí tudo bem. Mas o certo é não congelar. Ele fora da geladeira, gente, é pouquíssimo tempo, tá? Ali 2 horas fora da geladeira. Por quê? Porque é um recheio que foi feito para ficar na geladeira. Então ele é perfeito pros bento cake, aqueles que vão ficar prensados e depois você vai levar de volta para a geladeira até o momento de entregar para o cliente, tá? Vai ser tipo bento cake de vitrine, bolinho, né, que tem que ficar na geladeira. Ah, Mahara, mas se eu tirar ele vai ficar derretendo o recheio? Não, gente, mas ele derrete com mais facilidade. Diferente de um recheio com base de brigadeiro, que não derrete, que não vaza, tá? Então, fora da geladeira 2 horas só e prazo de validade dentro da geladeira até uns 10 dias também, ele dura 15 dias até dentro da geladeira. A gente já deixou até mais aqui dentro do ateliê
e ele super aguentou e ficou gostoso igual depois de vários dias dentro da geladeira, tá? Mas lembra do que eu falei aqui no meio dessa aula, tá? Tentem fazer tudo fresquinho e já utilizar. Evitem estar armazenando um monte de recheio na geladeira, congelando massa e recheio, porque eu acho que o cliente, ele nota, ele sente. E no meu ponto de vista, nunca fica a mesma coisa. Nunca fica a mesma coisa, né, do que o feito na hora, o fresquinho, o novinho, certo? Então isso é uma coisa muito importante que eu tinha para falar para vocês com relação a armazenamento e durabilidade dos recheios da aula de hoje. Então, eu acho que eu fico por aqui com a nossa videoaula. Amanhã teremos a montagem do bento cake, né? Recheando, montando, vou falar sobre prensagem também para vocês. Vamos fazer lindas decorações, tá? Vai ter decoração em chantilly, vai ter decoração em brigadeiro, vai ter bento cake chocolatudo, bento cake fofinho e muito mais. Vou falar também sobre precificação, quanto você pode cobrar cada bento cake e como vender bastante esses bento cake. Certo, meus amores? Então não percam a nossa próxima videoaula. Daqui a pouco você vai poder tirar todas as suas dúvidas com o administrador do grupo, caso tenha ficado alguma dúvida com relação aos nossos recheios. Eu fico por aqui, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Vai lá e faz a tua reserva.